No Selecta Talks de hoje, eu quero apresentar a você uma pessoa que eu estou muito feliz porque ele veio de Miami para ver negócios aqui em Orlando, mas também para participar do Selecta Talks e falar um pouquinho da vida dele de empreendedor e uma vida encantadora, que eu tive a oportunidade de almoçar com ele e saber um pouquinho mais em detalhes. Quero apresentar a você, André Dweck. Obrigado. Empresário há mais de 30 anos e hoje é referência no mercado imobiliário de luxo de Miami. E claro, eu tô aqui aprendendo um pouquinho mais com ele porque ele me inspira. Eu quero deixar com ele se apresentar. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo almoço, né? É. Pô, vim de Miami, já tem um almoço tão chique aqui. Parabéns pela estrutura que vocês têm. Muito bacana. Enfim, tô há 10 anos na América. Trabalho desde os 13 anos de idade, há 35 anos de carreira. Já entreguei a idade, hein? Já foi. Mas no Brasil fiz carreira nos ramos da moda, principalmente, né? Nas marcas da minha família. Quando eu fiquei 21 anos, que era a Ford e a Triton. E depois em alguns setores como marketing esportivo, área financeira também. Restaurantes, que acabei de falei. Lembrei hoje dos restaurantes, uma passagem rápida, mas foi bem importante. Mudei em 2012. Mercado imobiliário, né? Esse mercado tão desafiador. Lá em Miami, depois uma companhia de motorhomes e agora a gente lançou uma plataforma chamada MBRZ Group, que é uma plataforma de educação executiva, então tem um pouquinho de tudo. Bem resumido. E uma coisa que eu peguei aqui que você não falou, comentarista de automobilismo na TV e no rádio. Isso daí foi minha paixão, eu corri profissionalmente de 92 a 2003, corri de kart, Fórmula Fiat, Stock Car, a gente tem muitos amigos em comum. E aí, quando eu parei, eu fui contratado pela ESPN para ser comentarista de automobilismo. Trabalhei na ESPN, no Band Sports, na Porsche Cup no Brasil, GT Brasil. Tudo no Brasil, isso? No Brasil. Antes Aí depois, nos Estados Unidos, aí tive que me retirar, lógico, né, para os estúdios serem lá. Mas em 2019, o DAZN, que é uma plataforma de streaming, que é o Netflix dos esportes, me contratou para ser narrador da Fórmula Indy. Aí fiquei mais 2 anos e hoje eu participo de vários canais, podcasts e também alguns blogs de automobilismo. Tudo relacionado. Sempre dando meus pitacos sobre motorsports. Ok. E me fala uma coisa, o que te fez mudar para os Estados Unidos há 10 anos atrás? Foi um projeto de vida, né? Quem muda para a América, eu acho que a maioria das pessoas vem atrás do tal do sonho americano, né? Todo mundo faz aquela propaganda no Brasil, sonho americano, American Dream. Mas, brincadeiras à parte, eu estava com 40 anos de idade e tinha trabalhado muito. Agora eu tô com 50. Já entreguei. Quase 50. E eu tinha o sonho de dar uma educação para minhas filhas no sistema americano, que é um sistema que eu sempre admirei, o sistema educacional, o sistema de negócios, enfim, a cultura americana sempre admirei. E como a gente tinha vendido a companhia, então tinha uma oportunidade de fazer essa transição naquele momento. As minhas filhas estavam com 10 e 4 anos. Hoje a Pedro está com 20, está estudando aqui pertinho, em Gainesville, na universidade aqui. A Sofia com 14, meu enteado Bruno e a minha esposa. Então a gente veio todo mundo para cá, principalmente para ter vamos falar assim, um teste. Todo mundo vem aqui testar, né? Vem 6 meses para ver se testar, para ver se elas gostaram. Eu já tinha decidido na minha cabeça, né? O sonho americano seria, então, para elas, assim, dar uma educação para elas. Sim, uma oportunidade, né, delas. Porque eu trabalhei muito, comecei a trabalhar com 13 anos de idade, não tenho nada a reclamar, assim, carreira muito legal no Brasil, estudei bastante, mas eu tinha a frustração de nunca ter morado fora do país, nunca ter estudado fora do país, porque não tinha condição, né? Trabalhava muito, estudava lá, então, e eu queria ter, na época, ter dado a oportunidade para elas. E aí elas vieram e se apaixonaram mais do que eu. E quando você veio pra cá, você já falava inglês? Então, falava mal. Mal não, básico. Mas, como eu vim com a cabeça pra ficar de vez, então me matriculei numa escola, fiquei 3 anos estudando, todos os dias. E elas aprenderam rapidamente? Em 3 meses já estavam falando melhor que eu. Uma das preocupações das pessoas que imigram, né, você que trabalha no mercado imobiliário e eu também, é que os pais têm o maior medo das crianças não se adaptarem, mas geralmente é o contrário. Não, eles pegam muito rápido, né? Até porque a exposição deles para o inglês, acho que é uma questão da gente fazer uma análise matemática. Então você pega, se tem um casal, vai ficar falando em português entre eles, aí tem um amigo brasileiro, aí assina a TV brasileira. Aí você vai falar pouco inglês. As crianças não, a escola aqui, para quem não sabe, né, é uma escola mais longa do que no Brasil, né? Você vê a minha pequena hoje está no high school, entre as 7h20 da manhã, sai 3 horas da tarde. Então Brasil, fica lá falando inglês, aí vai televisão em inglês, aí vai ver
o filminho tá em inglês. E aí vai falar português 2 horas por dia. Então inverte. Então acho que é a questão da prática mesmo. E as amizades delas? Como que foi? Assim, foi fácil elas se adaptarem à cultura, a outra cultura mesmo de amigos, do que gosta, o que faz? Eu acho que tudo depende do lugar que você vai morar, né? Acho que nós, até como agentes facilitadores, vamos falar assim, não é só vender imóvel, depende muito do perfil da família. A gente escolheu, na época, Sunny Isles Beach, porque era um lugar que a gente já tinha apartamento de férias, então a gente já tinha algumas pessoas que a gente conhecia, e a escola pública lá, maravilhosa, né? Classificação A. Então a adaptação foi mais fácil porque ela foi planejada, não é? Vamos mudar no susto. Foi uma coisa pensada, planejado. Num lugar que, entre aspas, elas já tinham uma zona de conforto de conhecer os lugares, né? Então tem aquela questão da localização e também tinha muito brasileiro lá. Até hoje, né? Até hoje. Então também ajudou no começo, então elas se adaptaram super bem. E teve alguma coisa que você estava esperando, você criou uma expectativa quando você veio e não aconteceu? Ou foi totalmente tanto para o positivo quanto para o negativo? Olha, eu aprendi com o meu guru, João Cordeiro, que é um cara que foi meu mentor, até hoje, né? Inclusive no NBRZ, no Talks, ele teve com a gente. Ele me falava que o ser humano sofre por 3 coisas. Primeiro é a expectativa. Você coloca uma expectativa muito alta, você vai sofrer porque você está esperando algo mais do que aquilo que seria a realidade. Então, eu não tenho muitas expectativas altas, quando eu tenho metas altas, sempre busco atrás, trabalho mais, mas eu não coloco uma expectativa muito alta. Então, a minha expectativa no começo era adaptar a família, dar tudo certo, o trabalho ia andar de uma maneira orgânica. Que for então, acontecendo. Não é que as pessoas vêm para cá e aí elas querem colocar o melhor do Brasil aqui, juntar com o melhor dos Estados Unidos. E elas se frustram. Por quê? Porque daí a expectativa fala assim, olha, mas a comida do Brasil era melhor, mas as festas no Brasil eram melhor, mas a família, os amigos, o churrasco. O jeito que... Então o que acontece? Ela cria uma expectativa que ela quer que aqui seja igual é no Brasil. E no Brasil é muito bom, né? Muita coisa muito boa, muito melhor do que aqui nos Estados Unidos, só que você tem que se adaptar aos Estados Unidos e não os Estados Unidos se adaptar a você. Isso então, dependendo do lugar que você mora, então eu nunca tive expectativa muito alta, por isso que eu nunca me frustrei. Então, foi uma questão de mindset mesmo. E quando você veio, você já veio com a ideia de entrar para o mercado imobiliário, porque você fundou a Dweck Realty, né? Que hoje é Dweck Lara Group, né? Isso. E qual que foi? Você já veio com esse sentimento do tipo, eu vou entrar no mercado imobiliário porque eu acredito? Como que foi essa abertura da sua imobiliária? Sim, eu sempre gostei de comprar e vender imóveis, mesmo no Brasil. E apesar de ter trabalhado com moda há 21 anos, na verdade 25, porque depois até a marca Carolina Dweck, a minha prima, eu fiquei mais 4 anos com ela antes de mudar. Eu sempre gostei, fui muito curioso. Comprar, vender imóvel, vender imóvel. E quando eu comprei meu primeiro imóvel, coincidentemente foi com a minha sócia, a Carolina Lara, que ela era minha corretora, então eu me apaixonei, porque estava na época pós-crise, né, de 2008, 2009, 2010, então estava começando a voltar os lançamentos, aquele mundo novo, né, Miami, aquela coisa que encanta, Miami né? sempre, né? Encanta, aquela coisa Aquele muito mar grande, bonito, né? Então eu me interessei por isso. E daí eu tive a ideia de criar uma boutique imobiliária voltada para prestar o serviço para os brasileiros, como muitos fazem aqui em Orlando também, né? Que era basicamente as necessidades que eu tinha, que era ajudar no planejamento migratório, planejamento financeiro, planejamento tributário, educacional, onde que são os médicos, seguros, onde adapta mais fácil, porque cada família tem uma realidade, né? Então eu criei essa boutique de serviços, vamos falar assim, que era a imobiliária o fim. Mas o meio vamos falar assim, o começo dessa história era o serviço para que essa família se adaptasse. Como os americanos falam, relocation, né? Não é exatamente a palavra em português de realocação, né? Ou recolocação, mas é a transição. Então, ali, para mim, eu vi que tinha uma oportunidade de falar assim, olha, vai canalizar nos imóveis, que é uma coisa que eu já gostava. Mas prestar o serviço de uma coisa que eu também precisava... Então, nada melhor do que você mostrar na prática. Olha, acabei de mudar, fiz isso, tal. Passei esse caminho por deu isso. certo, esse caminho deu errado, né? Porque também tem muita coisa que dá errado. É isso que eu quero saber. Quais foram os seus desafios quando você resolveu abrir a imobiliária? Porque é um mercado, uma coisa é você investir, comprar. Outra coisa é você, né, trabalhar com isso, empreender nessa área. O que você
teve de desafios, assim, que você falou assim, nossa, é totalmente diferente do Brasil, não, eu não lido assim. Teve alguma coisa que você lembra? Acho que muito, né? Porque a cultura é bem diferente. Primeiro, eu acho que para você começar, não é do zero, né? Porque a gente já tem uma carreira no Brasil, quando a gente muda para cá, poucas pessoas falam, comecei do zero, não ser os jovens, né? Quando mudam para cá e começam a trabalhar de verdade, mas é você ter que se provar novamente. Então, num novo mercado, ninguém sabe quem é. Nada. Tem que começar realmente a se provar e mostrar que você tem a competência, que você tem a experiência, que você presta um serviço diferenciado, enfim, e outras coisas que você tem que fazer aqui, porque é um mercado de serviço. Se você prestar um serviço bem nos Estados Unidos, você vai se dar bem. Porque o serviço aqui é muito básico, muito padrão. Então, o brasileiro está acostumado com um serviço melhor. São Paulo, né? Morei 40 anos em São Paulo. Não, é uma São cidade Paulo... que tem... Vou dar um exemplo básico, restaurante. Você não vai ter um serviço num restaurante, seja em Miami, seja em Orlando, até em Nova York, como você tem nos restaurantes de São Paulo, que o serviço é impecável, né? Então, então se você conseguir transferir esse nível de serviço para cá, que não é fácil, porque também depende de mão de obra, cultura, né? Também essas outras questões, você acaba conseguindo fazer com que o teu negócio ande. Só que aí tem uma barreira cultural, né? Porque o americano é muito mais rápido, muito mais prático. E o brasileiro, ele tem lá, ele conversa mais, ele quer apresentar mais, ele quer fazer... E aqui é muito... time is money, frio, né? Exatamente. Frio, assim. Então, você tem que se adaptar a isso. Então, no começo, com a imobiliária, eu demorei um pouco para pegar esse timing de falar assim, pô, peraí, imagina, às vezes você estava com um cliente, o americano trazendo um cliente para um listing nosso, e ele já falou assim, aí, vamos fazer oferta? Assim, como assim? Mas deixa eu conversar com o cliente, deixa eu adaptar, e o americano já te apertando, né? Porque eles são rápidos, né? E eu acho que não tem mundo perfeito. Eu acho que o americano é muito rápido, muito prático, e o brasileiro ele vai muito nos mínimos detalhes, que também perde muito tempo. Mas no meio do caminho, que é o nosso papel, adapta para a gente conseguir ter um diferencial. E você teve algum medo, assim, nesse processo de investimento, vida nova, tudo? Não tive. Primeiro porque quem trabalhou com moda no Brasil não vai ter medo de nada. Moda é o seguinte, a cada 3 meses, tudo que você fez ficou velho. Você tem que mudar, inovar e arriscar tudo de novo. Então, o mindset de criação, de moda do novo, que é o medo é do novo, né? Então, fala assim, tô indo lá pro novo. Será que vai dar certo a nova coleção? Será que não exatamente. Então, mudar de país, lógico que seguindo as devidas proporções, mas eu nunca tive medo de nada. Eu acho que é mais uma preocupação com a família, né? De adaptação, né? Que é o nosso maior patrimônio sempre, né? Então, não adianta você estar aqui bem sucedido, os negócios indo bem e tua família tá infeliz. Não valeu de nada, entendeu? Dinheiro vai e vem, mas você quer a felicidade da tua família. Então, eu tinha só esse receio da família não adaptada. O resto tava medo zero. Medo zero. Na área imobiliária, você falou que você estuda várias referências, né, para você chegar onde você chegou. O que te fez você olhar para essas referências para se destacar no mercado e sair vamos dizer, da média, né, das imobiliárias, dos corretores, porque hoje você é uma referência, foi comprada pela Sotheby's, uma das maiores imobiliárias dos Estados Unidos, né, tem vários países também. O que fez você falar assim, não, virar a chave, eu quero ser diferente? Bom, primeiro que a gente tem que ter muita humildade quando a gente vem para cá, né, de falar assim, eu quero ser diferente, mas deixa eu ver qual que é a minha... Os americanos falam, né? Raise the bar, né? Deixa eu ver qual que é a minha barra aqui, né? Então, imagina que você está numa Olimpíada, você fala assim, eu não vou tentar saltar lá, sei lá, 8 metros de altura, você não passei nem dos 3 ou 4. Então, você vai mudando as suas referências. E eu acho que depois de 8 anos, um pouquinho antes da pandemia, a gente sentiu que a gente precisava dar um gás. E para mudar essa chavinha, assim, não é querer, né? É você falar assim, como que eu consigo ser um top producer americano? Então, só para quem não sabe, né, são 1.600.000 corretores de imóveis nos Estados Unidos. 120 mil na Flórida. 44 mil no sul da Flórida. É a profissão mais disputada que existe. Então, você fala assim, eu sou um pingo no oceano. Como que eu faço para esse pingo ser amarelo, para aparecer no oceano lá? Porque se for verde, azul, transparente, ninguém vai ver. Vai estar lá. Vai estar lá misturado. Então, o desafio é exatamente desse, né, de você criar alguma coisa nova. E daí você vai crescendo e suas referências vão mudando. E aí, os seriados americanos, né, teve em 2014,
tem um seriado que existe até hoje em Los Angeles, Nova York, mas que foi feito em Miami, chama Million Dollar Listing, pela Bravo TV. Sim. E aí eu comecei a assistir e tinha lá os corretores que vendiam 30 milhões, a outra, o Chad Carroll vendia 30 milhões, a Samantha vendia 15, 20 milhões, aí tinha o Chris Levitz, vendia 50 milhões, e eu olhava aquele número e falava, pô, o número é bom tal, né? Aí depois os caras saíram do programa, um vendia 250 milhões, outro 300 milhões, eu falei, caramba, que pulo que esses caras deram, né? Então, real, aí eu comecei a estudar o posicionamento deles como personal branding, porque nós somos uma marca pessoal. Então, eu acho que esse boost que a One Sotheby's deu pra gente, né, desde que a gente vendeu a Dweck Realty em fevereiro de 2020, isso daí não tem certo ou errado, né? Cada um tá no momento. De realmente você... eu lembro que quando eles compraram a nossa companhia, o vice-presidente da companhia, que é muito gente fina, casado com uma brasileira, inclusive, ele falou assim, welcome to NBA. Eu falei, não, thank you. Realmente eu fiz um MBA. Ele falou, não é MBA de estudo. É NBA, agora você tá jogando com os profissionais. Uau. Eu falei, como assim com os profissionais? Ele falou, porque agora é o seguinte, 100 milhões aqui, tem um monte de cara que vende. E aí você começa a olhar pro cara que vende 1 bi, 2 bi, 3 bi por ano, você fala assim, caramba, pô, eu vendia 20 milhões outro dia, 40, pô, já tô querendo ir para 100 e o cara já tá falando de 1 bi. Então as tuas referências, as minhas referências, as nossas, né, eu e da Carol, né, do Aclara Group, mudou nesse momento, porque daí você começa a olhar que é possível, que são seres humanos que trabalham igual a gente, são mais dedicados, ou estão mais tempo no mercado, têm mais experiência, têm um branding mais reconhecido, pessoal, ou vieram de uma família que às vezes tem mais oportunidades, não importa, cada um tem uma história, mas a gente viu que era possível. Então você pega, por exemplo, em Miami, tem uma família chamada Gills and Zeder, são duas famílias, venderam no passado 2,2 bi. Eu vi. Aí você fala assim, pô, se elas venderam, por quê? Por que eu vou me contentar em ter um número que pode ser bom? Entendeu? Ano passado a gente teve um número excelente, foram 150 milhões de dólares de volume de vendas, né? Que para um time de brasileiros, que a gente tinha 10 pessoas. Todos brasileiros. Todos brasileiros. Alguns brasileiros, mas vieram para cá crianças, já americanos, né? Mas brasileiros falam português. E aí você começa a mudar o raise the bar. Você fala assim, peraí, agora dá para pular o de 8 metros, só que eu tô pulando ainda o de 6, então tem que ir pro 7, tem que ir pro 8. E aí você tem que mudar teu mindset, que é o jeito de trabalhar. Eu acho que o seu mindset começou quando em 2019 você falou assim, não, preciso mudar, alguma coisa não tá me deixando confortável, quero sair da minha zona de conforto, né? E você começou a olhar para os grandes, né, players, e daí em 2020 apareceu a oportunidade. Eu acho que você jogou para o universo, né? Que você queria aumentar, queria crescer, queria se destacar, e as coisas acabam acontecendo. Porque até porque o mercado começa a te testar, né? Então eu lembro que o sonho de todo broker aqui nos Estados Unidos é trabalhar com o mercado de luxo, né? A gente vê na televisão todo lá, mundo. As casas de 10, 20 milhões, Selling Sunset, agora tem até um em Tampa agora também no Netflix. Você olha e fala assim, putz, eu queria também ter esses clientes, né? Milionários, as casas, tal, comissões altas. Só que não adianta você ficar sonhando. Você tem que ter um plano para chegar lá, que é um plano que demora muito tempo, a oportunidade, tal. E quando você tem a oportunidade de ter a informação e ajuda, o que acontece? O mercado começa a te olhar diferente. Que é uma coisa que a gente não tinha antes, como o Dweck Realty. Por quê? Por melhor que a gente fosse, o mercado olhava e falava assim, é uma boutique financeira brasileira, uma boutique imobiliária brasileira, que era ótimo, que não é ruim. Só que as The Deals nem sabia quem a gente era. Tô dando um exemplo, vai. Não que elas tenham que saber. Mas daí fala assim, pô, quem é? Dweck Realty? Nossa, nunca ouvi falar. Não sei nem quem é. É verdade. Aí você tentava agendar um showing, às vezes um showing. Fala, tudo bem. Que imobiliário você é? Não, eles nem não agendavam. Fala assim, tudo bem. Quanto você vendeu esse ano? Eu vendi uns... Pra showing? Pra mostrar uma casa? Não mostra. Nossa. Não mostra. Outro porque mercado. Eles, aquele negócio time is money, fala assim, deixa eu ver o teu potencial. Entendeu? Entra na MLS e fala assim, deixa eu ver aqui, ó. Eu tô vendendo uma casa de 30 milhões, só dando um exemplo. Que um broker, um top producer de Miami tá vendendo. Aí vamos supor que você tenha vendido no ano inteiro 3. Ele entra na MLS, digita teu nome e fala assim, pô, ele vendeu 3, um imóvel de 300, ou de 400, ou de 500. Pô, ele tá querendo vir ver uma casa de 30 milhões minha? Então ele fala assim, olha, só pré-qualificado. Só pré-qualifica. Então o que acontece? Já tem uma barreira.
o teu cliente tem que mandar uma prova que ele tem aquele dinheiro na conta. Você precisa provar por que você está querendo mostrar uma casa de 30 milhões se tua venda média é 300 mil. Você está querendo vir aqui para passear, para ficar fazendo um videozinho. Então eles te brecam nisso. Então a partir do momento que você deu esse salto, e aí você começa... eu acho que a mídia americana ela é muito justa, né? Porque tem uma coisa aqui que o ranking é sério. Então quando aparece o teu nome lá no ranking, numa empresa dessa, ou em instituições como o Real Trends, do Tom Ferry, que é um ranking nacional, e apareceu lá esse ano. Nossa, a gente ficou super feliz. A gente foi 6º time no sul da Flórida, 32 no estado. Caramba. E 298 no país, de 1.600.000. O que acontece? Quando você fala com esse corretor, ele já sabe. Por quê? Porque eles quase que se protegem. Fala assim, olha, os top 100, top 100... todos se conhecem, ouviram falar, então você faz uma ligação, ele fala assim, não, lógico, aí muda. O cara não faz pergunta, não, quando você quer. Já estou disponível. Já muda, então, mas só que para você quebrar essa barreira, demora tempo e você tem que mostrar resultado. Você sabe que em Miami é totalmente diferente de Orlando, né? E a gente está a 3h30 de diferença, de distância, e aqui você não fala muito, você não olha com esses olhos. Aqui a comunicação entre os corretores é um pouco melhor, mas claro, dependendo do valor da casa, a gente já teve casas que é necessário sim ter o pre-approval, né? Porque às vezes casa de famoso, tá? As pessoas sabem, as pessoas querem, né? Deixa eu visitar a casa. Não, mas espera aí, deixa eu ver se você tem pré-qualificação. Mas aqui é muito mais tranquilo, é isso que eu sinto. Não sei se você sente aqui, de uma certa forma, Orlando mais tranquilo nessa área. Então, Miami também é tranquilo no mercado no middle market. No middle market. Que é propriedade de 1, 2 milhões, 3, não tem isso. Mas quando você vai lá pro high-end mesmo, pro ultra luxury, de 20, 30, 50, por quê? Quantos listings tem? Poucos. Quantos buyers? Quantos brokers? Então, o que acontece? Então, não é muita gente. Uhum. Então, quando você chega nesse nível, que é uma coisa que demora, né? Eu lembro o primeiro cliente que a gente foi mostrar, acho que foi eu estava na Dweck Realty ainda. A gente foi mostrar um terreno em Star Island, aquela ilha famosa lá de Miami, tal. Era um terreno de, sei lá, acho que 10 milhões, eu não lembro exatamente o valor. Eu lembro que a corretora veio ver, ela chegou, baixou o vidro do carro, ela de óculos escuro, e estava eu e minha sócia, né, com o cliente. Ela falou, o terreno é esse daí, tal. E eu assim, era legal, bacana, esperando ela descer do carro. Ela não desceu do carro. E o seu cliente? Junto, falou assim, o terreno é aí, se vocês quiserem entrar, portãozinho ali, só puxar o cadeado, tá aberto. Vocês podem entrar, o terreno tem 70 metros de frente, 70 pés de frente para a água, tem 10 mil square feet, tal. Essa rua aqui é a rua mais tranquila, ali fica o clube. Ela não desceu do carro. E aí? Não desceu do carro. E o cliente? O cliente ficou bravo. Claro. Só que por quê? Porque ela meio que não acreditou que a gente tava... Porque ela nunca tinha ouvido falar. Entendi. Entendeu? Então ela meio que fala assim, deixa eu ver se esses caras têm o cliente mesmo. No final acabou não dando certo, porque... Primeiro porque ficou um anticlímax, né? Imagina a corretora fez um péssimo serviço, né? Mas... E o cliente fala assim, já não gostei do começo. Não, daí com já certeza. começa... Então, mas eu achei, que você vê nesse mercado até mais high-end, também tem falta de profissionalismo. Por quê? Porque eles meio que se protegem. Então, fala assim, se você não vende 100 milhões, o que você está vendo aqui meu terreno? E não tem nada a ver. Eu tinha um cliente com potencial de verdade. Eu não vendia 100 milhões na época, mas tinha um potencial. Então, o que acontece? Aquele negócio, né? A gente fala um pouco, eu gosto de carro de corrida, né? Assim como o Paulo. E eu estava conversando outro dia com o Pietro Fittipaldi, que é piloto. E ele me falou uma coisa, falou assim, a equipe quer um piloto experiente. No começo do ano. Eu falei assim, mas como eu vou ser experiente se eu não tenho a oportunidade de correr? Perfeito. Então é igual. Eu falei assim, como que eu vou vender 100 milhões se eu não consigo vender 10 e você não me dá chance de tentar vender, entendeu? Porque muitas vezes a gente ligava, tipo assim, 5, 6 vezes, o pessoal não atendia, não respondia, ficava enrolando. Por quê? Para vender para um outro. Então é uma barreira. Como foi a sua primeira experiência vendendo uma casa de um valor alto? Qual que você falou que você perdeu alguns listings, né? Mas quando foi que você conseguiu um listing alto ou uma venda representando o buyer? A gente captou o listing, foi em março de 2021. Não, minto. Foi em junho de 2021. Ano passado. Um imóvel de 18 milhões e meio no Four Seasons, em Surfside. E a gente vendeu full price agora em março desse ano. Na verdade, a gente vendeu em dezembro e o closing foi em março. 6 meses depois a gente teve o closing,
Desculpa, o closing na oferta. Porque a gente Full trabalhou... price. Tivemos algumas ofertas, mas a gente acreditava que a gente estava no preço justo, no preço certo, o mercado estava super aquecido, a gente fez o marketing do jeito que deveria fazer para alcançar o comprador, que a gente sabia que era um imóvel caro, com condomínio caro, com property tax e IPTU caro. Então a gente sabia que não era muito fácil achar, porque quando você vai subindo, você fala assim, deixa eu ver onde vai achar. A gente achou em Londres. Em Londres. Achamos em Londres o comprador. E vocês representavam também o seller, comprador? não. Só o vendedor. Foi uma corretora daqui, mas a gente fez uma advertising na Sotheby's da Inglaterra, que a Sotheby's, a casa de leilão, né, que tem 250 anos, é uma empresa inglesa. E aí apareceu lá, a pessoa viu, entrou em contato com a corretora daqui. Uau. Na verdade daqui não, de Miami, né? E daí ela entrou em contato com a gente, daí a gente fez o showing, a pessoa, pra você ter uma ideia, tinha 3 showings no dia, foi muito engraçado. Ela foi o primeiro showing, ela falou assim, olha, eu quero que vocês tirem no mercado. Eu falei, como assim? Eu tenho mais 2 showings. Vou mandar uma oferta full price agora, vocês tirem no mercado. Se vocês fizerem mais esses 2 showings, não vou ter oferta. Daí imagina o anticlímax pra gente desmarcar os showings. Para 18 milhões, assim, cai, né? Chove cliente. Foi uma baita experiência por todo o processo, né? O processo de concorrência do listing, que a gente estava concorrendo com outros top producers que tinham mais experiência, mais vendas. Depois todo o plano de marketing, que a gente fez muitas coisas bem diferentes, bem fora da caixinha. Fizemos alguns seminários lá, até a dona da companhia, a Mai de la Vega, fez um get together com os top producers. Então, dentro do seu imóvel? Dentro. Então, o que acontece? A gente fala assim, peraí, como que eu faço para vender? Eu nunca vendi um imóvel desse valor. Eu não tenho relação direta com esses corretores, porque eles nunca deixaram. Então, a gente pediu ajuda para ela. Ela convidou 30 top producers. A soma deles todos dava em torno de 3 bi. Uau. Então, o que acontece? Era o potencial. E aí, eles todos nos conheceram pessoalmente. Claro, você se posicionou. E, logicamente, fizeram lá o marketing, a gente mandou material para todo mundo, então a gente conseguiu multiplicar com o target. E me conta, o que fez desses vendedores escolherem vocês, né, o seu time, quando compararam com outras imobiliárias fortes também? Porque eu sei que esses listings, as pessoas, os sharks, querem, né, atacar. Sim, os tubarões. Bom, primeiro que era a oportunidade da nossa vida, então a gente pensou, falou assim, o que esses caras normalmente fazem, né? A gente estudou bastante, né? Você já vinha estudando bastante, né? Exatamente. Falou assim, olha, a gente tem que fazer alguma coisa que seja no impacto, que a gente vai ter uma chance. E aí, no Listing Presentation, que é o dia que você faz a apresentação, né, do teu projeto, teu plano, a gente já fez todos os materiais, tudo que a gente ia fazer no listing, toda a campanha, estava tudo pronto. A gente tudo entregou impresso? Tudo. Mas assim, um sample? Tudo, um sample de todas, de tudo. De tudo. E todo o planejamento inteiro a gente entregou numa caixa para o cliente, com todos os materiais. Falou assim, está aqui a nossa ideia, a gente vai executar isso, fica com você, você pode olhar com detalhe. O cliente olhou e falou assim, mas como assim? Falou assim, olha, a gente já veio pronto para fechar o negócio. Quanto que você gastou nisso daí? $7 mil. $7 mil. Sem saber se o cliente ia fechar com você ou não. Sem saber. Aí muita gente pode falar assim, mas também, né? Pegou um listing de 18, mas a gente não sabia se ia pegar. Exatamente. Então foi a gente risco. teve que investir. Não, eu acho que às vezes as pessoas, elas querem chegar no nível, mas elas não investem. E não investem em nada, nem na imagem pessoal, às vezes comprando um carro, às vezes não tem condições, claro, Sim. mas o mínimo, né? Às vezes uma roupa bem apresentável, eu acho que às vezes peca nos detalhes. Um curso, né? Num curso, tem tanta informação de graça hoje no YouTube, Sim, e as pessoas sim. não investem neles mesmos, Sim, né? Sempre sim. querem procurar fora, ou achar o culpado fora, e esquecem de falar assim, o que eu posso fazer que está no meu alcance? Né? Às vezes está mais próximo do que a gente imagina. Pra você ter uma ideia, né? Eu historicamente reinvisto 10% das nossas comissões, eu não, né? Mas eu e a Carol, em marketing. Então, o que acontece? Quanto mais você vende, mais você investe. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa comete um erro de, conforme ela vai crescendo, ela vai diminuindo o investimento em marketing. Então, imagina que você fez lá, sei lá, 500 mil de comissão no ano, que é muito. Imagina você falar assim, vou investir 50 mil. É dinheiro. É dinheiro. Entendeu? Mas para você dar o next step, né, que é o próximo passo para você crescer, você precisa ter... E 10% não é um valor baixo. Não é. Mas eu tenho no meu planejamento, isso daí é sempre, a gente tem que investir 10%. Se a gente investiu 7%, alguma coisa aconteceu de errado, como na pandemia. A gente não conseguiu investir mais porque parou. Não podia, né? Não podia nem fazer show e nada. Mas, historicamente, tô falando em 10 anos, tá? A gente investe 10%.
E se você fosse dar um conselho, vai em 5 passos. Como você sai de um corretor A para um corretor B, né? Qual que seria mais ou menos a trajetória aí? Bom, primeiro entra lá no onebrz.group, vai ter o OneBRZ Summit, Luxury, Top Producers, Mastery, vai ter lá 16 passos, tá? Eu quero resumir em 5. Em 5, não, eu acho que brincadeiras à parte, eu acho que primeiro é você fazer um planejamento prévio. Muito corretor não sabe nem os números. Fala assim, quanto você quer vender no ano? 30 milhões. Mas como? Quantos clientes você vai atender? Quantos você vai prospectar? Qual que é a tua campanha de marketing? Então, primeiro de tudo é o planejamento. Segundo, você saber que... Dá um exemplo outro que eu acho que eu gosto de dar exemplos, tá? 98% dos corretores de imóveis nos Estados Unidos não fazem o segundo follow-up. Liga uma vez, não liga o segundo. E a média para você conseguir, vamos falar assim, cativar o cliente, são 4. E a média para fechar são 7. Então imagina que te conheci hoje, eu tenho que falar no mínimo 7 vezes com você. E as pessoas desistem na primeira. Então, não atendeu, tava frio. Então o próximo passo é o follow-up. Por quê? Porque para você crescer a tua carteira, você precisa ter mais clientes para você crescer. Então planejamento, follow-up, marketing, e aí marketing pode parecer muito genérico, vou falar, né? Mas o marketing tem que estar antes de tudo. Tem muita gente super organizada, que faz tudo planejado e tal, mas peca no marketing. Ou por excesso, ou por falta. Por excesso é querer vender uma imagem daquilo que ele não é. Então não adianta, se você está vendendo um imóvel de 300, 400, 500 mil, que está ótimo, você começar a postar imóvel de 50 milhões, se você não tem um cliente de 50 milhões, você vai assustar o teu de 400, 500. Daí você então as pessoas não não sabem fazer isso, eles não conectam o marketing. Tá? Que é uma coisa que o branding pessoal está um pouco ligado a isso, né? Que você acabou de falar, da roupa que você vai usar, do carro, do computador, enfim. Você prestar o melhor serviço com a melhor qualidade e, logicamente, né, a tua reputação, né? Eu nunca vi um advogado entrar num escritório de bermuda e chinelo para numa audiência. Não existe, né? Então, também o broker, principalmente no mercado imobiliário de luxo, tem isso. Então, seria o terceiro. O quarto, que eu acho que é o mais importante, fazer gestão de pessoas. E gestão de pessoas, as pessoas acham que é só funcionário, né? Não é. O que acontece? É o outro broker que está do lado de lá, é o responsável pela inspeção, é o agente financeiro. De negócio, o agente financeiro, Júlio. Mandar um abração pro Júlio, que nos apresentou, inclusive. Grande Júlio. Olha lá. Então todos os seus parceiros, a sua equipe. Então, você fazer a gestão de pessoas, você se relacionar bem, você ser uma pessoa agradável, uma pessoa justa, uma pessoa com inteligência emocional, que é raro. Às vezes as pessoas perdem a linha e aí você acaba se queimando. Então, acho que isso é super importante. E o quinto e o mais importante de tudo, né? Acordar e dormir pensando em como vender mais. Que motivado. É pensar fora da caixinha. Então, eu acordo todos os dias de manhã. Anteontem eu até fiz um post disso. Eu fiz 18 follow-ups numa manhã, consegui agendar 6 clientes e fechamos 2 negócios. Aí você fala assim, caramba! Eram clientes que estavam, deixa eu ver, esfriou um pouco, a eleição, o sol, a chuva, não perdi a viagem. Todo mundo tem algum motivo para não. E aí você vai esquecendo. Então, o que acontece? Você tem que acordar e dormir pensando em venda. Por quê? Porque a gente trabalha no mercado que a gente não tem salário, a gente não tem milho garantido, não tem fixo, não tem ajuda de custo, não tem nada. Então, seriam esses 5 passos. Olha, consegui resumir 16 passos em 5 passos. Você diria que o corretor é o próprio CEO da sua própria empresa? Com certeza. Eu vejo, né, como broker desse lado também, que às vezes o corretor deposita muita responsabilidade no sucesso deles em nós, né? No marketing, de conhecer um novo produto, do tipo assim, você viu esse produto? Não vi. E por que você não me mostrou? Sabe umas coisas que eu vejo que falta um pouco dessa proatividade do corretor? Sim, claro, ele quer crescer, ele quer conquistar, né? Porque tem muito corretor que às vezes só tira a licença e tá tudo certo, né? Se vender, vendeu, né? Eu acho que tem uma grande questão, né? Que você acabou de falar, proatividade e iniciativa.
Então, a gente ser o CEO da nossa carreira, né? Imagina que a gente tem um mini business. Então, todos esses passos que eu acabei sugerindo, né? Não é uma verdade absoluta, porque cada um vai ter um sistema de trabalho. Ele tem que ser feito independente se você é o dono da empresa, se você é o broker, se você é top producer número 1, número 5, número 10, se você é um agente de cuidar da parte financeira, não importa, tá? Então, acho que as pessoas, se elas analisarem que ela precisa... Eu conheço muita gente que fala assim, eu não sei mexer no Excel. Eu não sei mexer com rede social. Não, isso daqui é muito complicado para mim. Todo mundo estuda. Não precisa ser o especialista no Excel, o melhor cara em social media, a melhor pessoa para vender. Tem muita gente que fala assim, eu não sei negociar. Aprende. Você não precisa ser o melhor, o expert em tudo. Por quê? As pessoas desistem, por quê? Porque elas colocam, voltando à expectativa, né? A expectativa é melhor. Fala assim, porque eu conheço uma pessoa que faz uma planilha de Excel com gráfico, não consigo fazer. Não, tem um outro que é um influencer que faz lá o social media, já posta todo dia. Não sei o quê, nunca vai conseguir. Ele tá querendo ser o melhor em tudo sem estudar. Então, sem começar com o primeiro passo. Tem que estudar. Tem que estudar mais que todo mundo. Eu sempre fui isso. Até um dado importante para você, nem te falei isso. O que eu mais descobri, que eu mais levo, é meio louco que eu vou falar, tá? Mas vai dar audiência. Tem que ser os o corte. Top producers, 0,3% dos top producers tem uma grande fatia de mercado, tipo quase 10% da venda total, tá? Então você pega lá isso aqui da pirâmide. Eles trabalham em média 65 horas por semana. Um trabalhador americano trabalha 40. O brasileiro que trabalha 44, 45 já fala que está cansado. 65, o que acontece? As pessoas começam até a te julgar. Nossa, esse cara trabalha demais, ele não vive com a família, ele não dá atenção para a família, não dá atenção para os amigos, ele é muito workaholic. Eu não quero ter essa vida para mim. Né? Entendeu? Então o que acontece? Se você quer estar nesse topo da pirâmide, e o topo da pirâmide trabalha 65 horas por semana, não dá para você ter o resultado trabalhando 40 horas por semana. Ou, conheci uma pessoa, até te contei no almoço, né? Que viajou agora para o Brasil, ficou 70 dias. Falei assim, o mercado, para mim, estava um pouco devagar, aproveitei para ficar 70 dias de férias. E aí quer ter o resultado do top producer, não vai ter. Você sabe que eu percebo, quando eu vou pro Brasil, quando eu viajo, a gente acaba se desconectando do nosso negócio, né? Mesmo que eu vá pro Brasil com eventos, etc., o dia a dia você acaba se desconectando. Mas quando você volta e você foca, parece que as coisas acontecem. Sim. O cliente aparece, aquele dia que estava enrolado começa a fluir. Quando você foca, né? Não só quando você viaja, mas às vezes você mesmo está aqui, mas está com problema, ou não está muito afim. Quando você começa a fazer o mínimo, né? Deixa eu abrir meu MLS, deixa eu ver como que está o meu mercado, deixa eu estudar um pouco. Você se conecta com outros corretores, vem para o escritório, acaba as coisas meio que fluindo. Você não precisa muito que correr atrás. Eu acho que as coisas, né, acabam ajudando para isso acontecer. Eu sinto isso. Não, com certeza. Eu não acredito em coincidência de resultado. Te falando, né? A gente está organizando aqui agora um evento em Orlando para a comunidade dos top producers, tal. E aí vamos supor que daqui 2 anos esse evento cresça e a pessoa fala assim, nossa, deram muita sorte, tal, porque a pessoa ninguém está vendo o começo, né? Exato. Então, é o que você acabou de falar, né? Então, imagina que eu fechei 2 negócios e você fala assim, nossa, o André, caramba, 2 negócios deu muito sorte. Mas se eu não te conto que eu fiz os 18 follow-ups, que você passou, 6 eu marquei, tal, então é 18 para 2, é 10%, é bom ou não é bom? Então a pessoa precisa saber, e com qualidade, né? Que não adianta ficar fazendo o cold call, né? Que é ficar, vou ligar para 100, entendeu? Para tentar para 100 quem? Entendeu? A pessoa te conhece, que nem, me manda às vezes mensagem no WhatsApp, fala assim, boa tarde, pode falar? Eu respondo, fala assim, como assim boa tarde, pode falar? Você quer ter uma chance comigo? Entendeu? Boa tarde, olha, eu trabalho na área tal, tenho uma oportunidade de negócio para você, segue o link, ou segue o PDF, tal. Caso você tenha interesse, você já aproveita a oportunidade. Já aproveita, não fica no embromation, entendeu? Então, eu acho que essa questão aí do foco, né? Eu acho que viajar é bom. A gente tem uma profissão hoje que a gente pode trabalhar também de outros lugares, né? A tecnologia nos permite isso. Na minha época, eu sou dos anos 70, eu fui mais velho que você. Mas eu lembro em 87, você ficava, não tinha nem telefone celular. Não tinha. Você falava assim, eu vou sair da empresa para ir para casa e pegar o ônibus, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, você não tá nem sabendo. Descobrir. Entendeu? Hoje não.
Entendeu? E as pessoas estão cada vez mais ansiosas por respostas rápidas. Então, se o teu concorrente dá uma resposta mais rápido em 1 hora e você vai dar em 48 horas, você está fora do mercado. Oi, tudo bem? Olha, estou respondendo tua mensagem. Não, too late. Que nem falou do americano. Já era, já foi. Tá atrasado, Next. obrigado, não precisa nem ligar mais. Ou nem responde. É verdade, nem responde. Então isso daí demanda, né? É business, né? Então a hora que aparece lá, pô, os caras venderam lá uma casa de 5 milhões, de 10 milhões, de 3 milhões, só vê a parte boa, mas fala, não, muito já trabalho. virou pra lua. Exatamente. Mas não viu tudo isso. Se você fosse contratar hoje um corretor para estar no seu time, quais são as qualidades que você procura? Ele precisa ter mais vontade do que eu, estudar mais do que eu, querer trabalhar mais do que eu. Ele tem que querer ser melhor do que todo mundo. Porque o que acontece? As pessoas hoje... Uma vez eu fiz uma reunião com a minha equipe e foi um ano que a gente tinha vendido bem. Isso faz uns 4, 5 anos. E aí eu mostrei lá a média de vendas. Eu não lembro quanto que era, acho que era 5 milhões por agente. E daí eu perguntei para todo mundo, quem acha que essa venda aqui é boa? Quem gostaria? 2 levantaram a mão. Não, se eu vendesse isso aí, eu estava feliz. Falei assim, olha, existe uma tradução do português que ele é um pouquinho distorcido, que é medíocre, mediocridade. O que é mediocridade? Você se contentar em ser na média. As pessoas levam para o lado mais ruim, né? Então, o que acontece? Você não pode entrar num time, já imagina o seguinte, imagina que a nossa média lá, esse ano vai ser talvez uns 25 milhões por agente. Então, o que acontece? Se você vem trabalhar com a gente, você não pode falar assim, tudo bem, te faço uma pergunta. Qual que é a tua meta de venda? Você já tem que ter estudado para saber. Fala assim, minha meta é 10 milhões. Acabou a reunião. Acabou. Porque se a minha média é 25 e você está falando que você quer abaixo da média, imagina que minha média é 25. Você fala assim, não, eu gostaria de vender 25. Também não vai ter reunião. Qual que é a resposta que eu espero? Quanto vende o teu número 1? Ele vende 80 milhões por ano. Eu quero vender 85. Então, o que acontece? A pessoa, por mais que ela venda 5, ou 10, ou 15, ou 25, não importa. Ela precisa olhar para o melhor, mirar no melhor. Eu falo isso para minha filha. Eu falo assim, Sofia, não importa se você tirou 9 na prova, 7, 5, 8, 8,5, 9,5. Você precisa estudar para tirar 10. Então, o que acontece? Se você estuda para tirar 7 e dá um negócio errado, você vai tirar 6. Então, a mesma coisa vai acontecer com uma pessoa que vai querer trabalhar comigo. Porque se eu sou exigente, se eu trabalho muito, se eu estudo muito, se eu um cara que eu sou apaixonado pelo que eu faço, por que você vai querer ser menos do que eu? Você tem que se espelhar em mim para ser melhor. Não, você tem que ser melhor. Tem que pensar em ser melhor. Né? Entendeu? Então, ou até falar assim, olha, eu vi aqui um case do mercado que eles fazem isso, vendem tanto, com tal qualidade, que também tem a qualidade, né? A gente falou de Shark, né? Eu não quero ser um top producer passando a perna nos outros como muitos passam. Que também eu não quero ser top producer com uma reputação super negativa porque foi um cara de caráter duvidoso. Então também eu tenho meus princípios que eu coloco acima de tudo. São inegociáveis. Porque eu tive uma pessoa na minha equipe que vendia bem. Só que ele entrava, vamos supor, eu fazia um post. Ou você fazia um post. Ele entrava lá em todas as pessoas que comentaram um post, e começava a seguir. Não, e mandava uma mensagem. Oi, tudo bem? Eu vi que você comentou o post, tô te mandando aqui o link dessa propriedade, que não era nem dele. Então, esse tipo de pessoa vendia bem, não serve. Não serve. Então também tem que ter um mínimo de ética. Não, tem corretores aqui locais que fizeram isso, que fazem isso, e não são nem da equipe, né? São outras que começam a seguir os clientes e tal. Falam assim, Bruno, eu recebi mensagem desse corretor aqui, você conhece e tal. E claro, os clientes que trabalham com você, eles acabam falando. Daí você fala assim, nossa, né? Eu lembro até que eu comentei isso com uma pessoa, ela falou assim, não, ela está sendo disruptiva. Eu falei assim, não. Isso daí é falta de ética. Foi o meu sentimento. Né? Não, tá chegando para ser disruptivo, não sei o que. Eu falei assim, não, eu achei bem falta de ética. Lógico. Mas enfim. Tem outras maneiras de ganhar o cliente. Com certeza. Um monte. Dá um outro episódio. Então vai ter. E agora mudando completamente o assunto do mercado imobiliário. Você trabalha também com... Motorhomes. Olha, eu nunca viajei de motorhome. Eu e o Paulo fala todos os anos, vamos fazer uma viagem de motorhome. E sempre quando a gente fala isso, tá o inverno. Eu falei assim, não, né? Inverno de motorhome, não. Vamos começar no verão, a gente não sabe nada. A gente mora na Flórida. Não, eu sei,
Foi no Thanksgiving o ano passado, o Paulo falou, não, vamos viajar de motorhome. Eu falei, não, amor, neve, não. Me fala, como que você entrou nesse business? Bom, foi uma... Até voltando lá, aquela questão, quando eu mudei para os Estados Unidos, tive que negociar com a família. Judeu, né? Sabe como que é? Tem que negociar em tudo, né? Tá. Aí minha mulher não queria, minhas filhas não queriam, meu enteado não queria. Não queria mudar para os Estados Não Unidos? queriam. Não queriam? Ninguém. No começo, né? Quando Tá. eu vim com a ideia, né? Tá. E daí, eu falei pra ele, mas você iria... Se você fosse, o que você queria? O meu enteado falou assim, não, meu sonho é esquiar de snowboard na neve, porque, putz, isso daí seria o máximo. Já pensou morar lá? Porque aqui a gente não tem isso. Você foi entendendo aí... Aí a minha filha pequena queria ir na Disney. Lógico, ela tinha 4 anos de idade. Papai, queria ir na Disney. Fácil. Legal, passar o Natal na Disney. Aí a minha filha, que tinha 10, queria um iPhone, porque no Brasil não tinha iPhone para uma criança de 10 anos de idade, né? Não fazia isso. Sentido, Entendeu? Aí minha esposa falou, não, eu queria alugar um chalezinho na montanha, fogueira, o vinhozinho, o marshmallow lá, os... Como é que chama quando você... Os s'mores. S'mores e tal. Falei, legal, aí só computei, né? E eu falei, eu viajar de motorhome. Falei, então o que a gente fez? Mudamos para cá dia 18 de dezembro de 2012. Dia 24, eu aluguei um motorhome, passamos o Natal na Disney, subimos para North Carolina, comprei um iPhone para Pietra, passamos o Natal na Disney para Sofia, fomos para North Carolina, alugamos um chalezinho lá também, junto com o motorhome, andamos de snowboard, esquiaram, todo mundo ficou feliz. Aí você conhece o processo. Então, mas eu já gostava dos motorhomes da época de corrida, porque no automobilismo muitos pilotos ficam com os motorhomes na pista. Mas quando eu aluguei que me despertou, porque daí eu vi que o motorhome era horrível, o serviço era péssimo, inexistente, e a experiência foi incrível. Falei, caramba, mas tinha acabado de mudar pra cá, né? Não, tinha acabado de mudar pra cá, porque assim, empreendedor é louco, né? Você entra num restaurante e fica fazendo conta do quanto o cara tá faturando. Se o serviço tá bom, se ele tivesse enchido... Posso mudar isso. Meu copo tá na metade. Se fosse igual no Brasil, o cara já vinha e falava assim, senhor, quer mais um pouquinho? Já fica olhando. Já o próximo. Paulista, né? Ainda workaholic. E aí eu fiquei com isso na cabeça, mas aí tinha acabado de mudar, a imobiliária começando, né, tal. Então você já chegou rapidinho, já chegou com a ideia da imobiliária. Então não a foi imobiliária uma coisa... já tinha aberto antes, lembra? Tá. Porque eu tinha meus sócios aqui que tocavam, né, Entendi. a companhia, eu era só investidor, eu fui entrar na operação bem depois, porque eu tinha que voltar para o Brasil ainda no começo. Não foi assim, abri a imobiliária, já mudei para cá e já fui, entendeu? E aí também, 2016... final de 2015, foi isso. Final de 2015, falei para um amigo meu que tinha medido a empresa dele, ele tinha morado na Suíça, mudou para cá, Flávio. Falei, Flávio, o que você acha de a gente alugar um motorhome? Você já quis despertar o desejo. Imagina o perfil. O cara morava na Suíça, executivo de multinacional, São Paulo, né? Toda aquele glamour, né? São Paulo, porque nós somos paulistas, mas os paulistas se acham pra caramba. Brincadeiras à parte. É bom, exatamente, mas motorhome, aquele negócio de acampar, nem tem. Mosquito, perrengue. Não é nada disso, gente. E aí eu consegui convencer ele, a gente foi lá pras Keys, né? Que é a Florida Keys, que é o West, do motorhome, ele, a esposa, as filhas acharam demais. Amaram. Aí depois eu voltei e comecei a encher o saco dele. Que era um motorhome melhor do que eu tinha alugado a primeira vez. Só que o serviço também era ruim. Falei, caramba, mas se a gente alugou... Como assim o serviço ruim? De do suporte? treinamento, suporte. Uhum. Tipo assim, o cara falou assim, ó, pega a chave aí e se vira. Sim. Nunca tinha alugado um motorhome na vida, sabe? Aperta o play aí do DVD e assiste aí o treinamento. Entendi. Entendeu? Liga com 0800, assim, muito ruim. E aí eu fiquei com isso na cabeça, aí eu falei pra ele, vamos comprar um motorhome? Você acabou de vender a empresa. Ele falou, pô, mas motorhome e tal. Vamos comprar, a gente deixa numa locadora. E a gente financiou, falou assim, olha, se tiver alugado, a gente não usa. Porque daí paga o financiamento, o seguro. Se não tiver alugado, a gente usa, tá bom? Falei, fechado. Fomos lá, compramos, pagamos 10 mil dólares. Era 80 e poucos mil dólares. Mandamos 10 sinal e financiou. Compramos em agosto o motorhome. Setembro de 2015. 2015. Setembro não conseguimos usar. Outubro, novembro, dezembro. Olhei pra ele e falei assim, Flávio... O ano inteiro? Não, os 4 meses depois. Os 4 meses depois. Falei, Flávio, tem um business aí. Esses caras são ruins de marketing. São ruins de serviço e o motorhome não para. E ele, imagina, o cara da área financeira tinha morado na Suíça, sabe fazer conta rapidinho de cabeça, né? Falei, cara, eu acho que tem. A gente comprou o segundo e a gente montou a nossa operação. Entendi. E aí a gente colocou todo o serviço possível que os americanos não faziam para implantar. Exatamente. E a gente começou com 2 motorhomes, já estamos no 7º ano de operação.
Com quantos motorhomes vocês estão? 15. 15 motorhomes, uau. E a gente tem muito orgulho. O brasileiro às vezes não fala das coisas boas que acontecem, né? A gente é a companhia número 1 do mundo em reviews no Google, no Facebook e no Yelp. 4.9 estrelas de 5. Porque a gente focou no serviço. Uau, impressionada. Por isso você precisa viajar de motorhome. Com certeza. E você sabe que o meu pai, ele se aposentou e foi morar na Europa, comprou um motorhome, viaja a Europa inteira de motorhome. E eu nunca fui de motorhome, acredita? Vamos fazer um compromisso aqui? Vamos. Ó, Bruna, desconto de 20% para alugar um motorhome. Paulão. Só 20, não. Tamo junto. Paulão, vamos também. Ó, aqui, ainda bem que tá gravando. Ainda bem... Ó, tem 2 pessoas gravando aqui. E tirando o motorhome, o mercado imobiliário, você tem mais algum negócio aqui? Tem mais um que eu fui inventar. Então, eu acho que quando a gente vai chegando numa fase da vida, né? Vou fazer 50 anos de idade. Infelizmente, eu perdi minha mãe, que eu era muito ligado a ela, faz 2 anos, e eu tinha prometido 2 coisas para ela. Ela tinha me pedido. E eu falei, no dia que ela se foi, eu falei, eu vou cumprir. Primeiro, ela escreveu um livro, que eu ia dar para ela de presente quando eu fizesse 50 anos, o livro está quase pronto. E o segundo, ela falou assim, pô, por que você não... Você sempre foi muito estudioso, por que você não dá curso para outras pessoas? O que chamam de mentoria hoje, né? Que mudou. Ninguém mais faz curso, todo mundo faz mentoria. Isso aí. Mudou, né? É a palavra da moda. E aí, juntando isso, eu comecei a escrever um livro em janeiro. E aí, no meio do ano, me deu esse estalo. Eu falei assim, eu preciso devolver um pouco para a minha classe, né? Para a minha classe de trabalho, para a sociedade. Um pouco de tudo que eu estudei. Eu tenho... Assim, não é querendo me gabar, não. Pelo amor de Deus, gente. Eu sou um cara super simples, mas... quando eu estava aplicando o meu visto... O cara falou, advogado, né? Normal. Falou, junta aí seus diplomas aí pra gente ver. Aí comecei a juntar, 80. Aí eu falei, caramba, eu estudei, tenho 80 diplomas. Nem você tinha noção. Eu não sabia, porque tava na caixa, né? Diploma. Curso de 3 dias, curso de 1 mês, curso de 6 meses, um MBA, uma pós-graduação. Enfim, vários cursos, que eu sempre gostei de estudar. E tô falando que eu também tenho quase 50 anos de idade, né? Já nunca parei de estudar, nunca parei. Falei, caramba, 80, mas tá tudo aqui. Eu não consigo nem passar isso para os meus filhos. Então, primeiro, a educação que você passa para os filhos, tentar passar um pouco da tua experiência, teu conhecimento, teu amor, mas para ali, né? Mas você vai ajudar um sobrinho, meu sobrinho, que eu estou ajudando ele, minha sobrinha, que infelizmente meu irmão faleceu também nesse meio do caminho e deixou 2 filhos, mas é pouco, né? Falei, tá bom, estou ajudando minha família, tá ok, mas por que eu não posso ajudar mais gente? E a gente tem uma situação privilegiada, né? Trabalhar no mercado imobiliário de luxo em Miami, pô. Tem que agradecer todos os dias a Deus, falar assim, obrigado pela vida que eu tenho. Independente se eu trabalho muito, se eu tenho muito resultado, falo assim, mas por que eu não posso multiplicar isso? E aí a gente decidiu criar uma plataforma de educação executiva, eu e a Carol, chama OneBRZ Group. Começou com um projeto em julho, em Miami, dia 9 de julho, chama OneBRZ Talks, teve 18 palestrantes. Que você convidou... Isso. Speakers de peso, Isso, né? 18 speakers internacionais, muita gente do Brasil, gente de Nova York, logicamente da Flórida também. A gente falou de branding, de inovação, empreendedorismo, negócios internacionais. Foi muito bacana, gratuito. Esse primeiro, gratuito, mas tudo. Só para pessoas convidadas, isso, 70 né? convidados. Bem seletivo. 70 convidados, foi bem legal. Tá lá no YouTube, o OneBRZ Group, chama OneBRZ Talks. Foi um evento de 6 horas, foi bem longo. Mas muito legal, vários painéis, assim, muita gente bacana. A gente fala que compartilhar o conhecimento e ter amizade com esses palestrantes como eu tenho, e eles virem aqui doar o tempo deles, porque ninguém ganhou nada ali, né? Não dividir, era, né? Foi uma coisa assim, foi bem genuína. Assim, exatamente. E aí, depois a gente lançou o OneBRZ Podcast, que é na mesma linha de empreendedorismo, inovação, branding. E agora a gente está lançando o primeiro Summit, que vai ser um programa de... Não é só uma mentoria, porque é um evento, né, em Orlando, para os top producers, para a gente transferir esse know-how aí de 10 anos de mercado imobiliário. A gente está completando agora 2.000 transações, muito 500 milhões de dólares em vendas. Não voltar, mas né? Depois a gente vai fazer um outro para você. 500 milhões de dólares em vendas acumuladas, então a gente tem um track record, né, um histórico aí bem interessante, né? Não tem ninguém melhor ou pior, eu sempre falo isso, né? Tem gente que fala assim, nossa, você é o melhor. Não, ninguém é melhor. Ninguém é melhor. Porque o melhor sempre está por vir. Então, o dia que você achar que você é o melhor, você está morto. Você está mal. Morto. Saiu outro dia lá uma matéria, falou assim, o brasileiro que está revolucionando o mercado imobiliário de Miami. Eu achei péssima.
a manchete. Por quê? Porque eu não estou revolucionando nada. Trabalho, tenho resultado, se eu sou número 1, número 2, número 3, número 5, número 10, isso daí é resultado do nosso trabalho, entendeu? Bem se feito. a Jill Zeder vende 2 bi, é resultado do trabalho dela. Se o Ryan Serhant em Nova York vende 1 bi, é dele, do Chad Carroll e todos os nomes que eu citei aqui, né? E logicamente todos os brasileiros que eu respeito bastante. Tanto que esse seminário vai ser só para a comunidade brasileira. 18 top producers brasileiros. A minha meta é ajudar essas pessoas a se desenvolverem e dobrarem a venda. Dobrar. Não é 10%, 20%. Porque 10, 20 ele vai lá no YouTube, aperta o play e faz sozinho. Se ele tiver vontade e fazer só os 5 passos ali, ele já faz 20%. Fácil. Easy. Não importa se o mercado tá bom, se o mercado tá ruim, o dólar subiu, a crise, os juros, não importa. 20% é pé nas costas. É só ter um pouco de foco, que é o que você falou. É, isso aí. E uma pergunta que eu vou colocar aqui nos meus podcasts, porque eu sempre tenho muita dúvida, eu sempre me pergunto muito sobre propósito, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, você tem que ter muito claro o seu propósito e ir caminhando, e para mim isso é muito difícil, porque minha vida foi sempre acontecendo sem muito planejamento, né? E eu fui agarrando as oportunidades. O que você vê de propósito? O que é propósito para você? Assim, você acredita que hoje você já está cumprindo o seu propósito? Ou você está caminhando ainda para você encontrar? Porque é muito difícil Bruna, definir essa palavra e o que é para mim. Então, quero entender de você. É uma questão que, se você estudar um pouco de neurolinguística, ou todos os pensadores, os sábios, né? É uma questão que ela é muito complexa até para qualquer especialista no tema achar uma definição, né? O meu propósito, ele vem do pessoal para o profissional, que é ser um bom ser humano. Se eu for um bom ser humano, meus clientes vão gostar de mim, vão me indicar, eu vou ter mais amigos, a mídia vai trabalhar a meu favor, eu vou ter relacionamentos, vou ser convidado, como eu estou sendo convidado aqui por você, porque eu sou um bom ser humano. Ser um bom profissional, ele vem depois de ser um bom ser humano. Ser um top producer, ele vem depois de ser um bom ser humano, ser um bom profissional e ser um top producer. Então, eu acho que, antes de tudo, se você não tiver... Tem muita gente que fala assim, o meu propósito é salvar os animais, não sei o que, não sei o que lá. Pô, legal, mas o que você faz? Você faz 3 posts no Instagram ou você sai pegando todos os cachorros que estão na rua, sofrendo? Ou você vai lá e briga por todos os animais... Por exemplo, eu fui fazer uma dedetização na minha casa, minha mulher não deixou o cara entrar porque tinha uma lagartixa lá. E ela falou assim, não começa enquanto não tiver lagartixa. Eu falei, caramba, meu, ela gosta de animal de verdade. Porque qualquer pessoa fala assim, mata a lagartixa, mata a barata, mata tudo. Então acontece, cada um tem um propósito, entendeu? Ela é uma pessoa super emocional que gosta de cuidar dos animais, tal, independente se ela tem uma ONG, se ela não tem uma ONG, não importa. Então, não precisa institucionalizar. Então, o que eu acredito bastante é que hoje o ser humano está um pouco perdido, né? A gente vê agora a época da eleição, né? Super polarizado, muito. Às vezes por causa de futebol, os caras brigam, por causa de... Acabam relações, né, exatamente. próximas. Você fala assim, caramba, meu, cara... Por causa de um vai votar da esquerda, outro da direita, um torce para um time, outro torce para o outro, um é de uma religião, outro é da outra. É uma coisa que não é questão de, não se discute. Não se discute, gente. Cada um faz o que quer, entendeu? E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Então, o que acontece? Ser um bom ser humano, por exemplo, eu tenho um amigo meu que é um cara super de esquerda e eu sou de direita. A gente faz programa junto. Aí tem gente que fala assim, mas como você faz programa com aquele cara? Eu falei, cara, eu gosto do cara, o cara é um baita cara legal, entendeu? Você me tratou bem, a gente se diverte, tal. Eu não interessa pra quem ele vai votar. Então, o problema é dele. As pessoas já começam a eliminar. E aí começa a fazer as panelinhas. E aí aí você fala assim, pô, você é um bom ser humano? Você se julga um bom ser humano quando você faz isso? Não pode ser. Se você não é um bom ser humano, você não vai ser um bom pai, um bom profissional. Você está se achando melhor que o outro, exato, né? Exato. Porque, não, ele é de tal, eu não me relaciono. Então, quer dizer, a sua ideia, os seus pensamentos são melhores. Né? Você se classifica como melhor. E eu venho de uma origem muito humilde, né? Até nem contei aqui, mas acho que cabe. Eu com 8 anos de idade, eu fui morar no internato de crianças judaicas. Minha mãe não tinha condição de me criar. Minha mãe era costureira, meu pai era motorista. 3 irmãos, eu era mais velho. E aí eu fui morar lá. Entrava domingo e sexta-feira. Dormia na escola,
tudo, tudo. Imagina uma criança de 8 anos, não é uma coisa muito fácil, né? E todo mundo Uau. igual, né? Roupa igual, camisetinha branca, bermudinha, Lá em jeans. São Paulo. Chama Lar das Crianças da Congregação Israelita Paulista. Faz 41 anos. Foi onde eu tive as maiores lições da minha vida. Não envolvia dinheiro, não envolvia política, não envolvia religião, não envolvia nenhum tipo de discussão. E tudo que eu aprendi sobre humanidade e de que você tem que ter um mindset positivo, você tem que ser uma pessoa boa com os outros, ficou na minha cabeça. E era todo mundo pobre. Porque para morar lá não é filho de rico, nem de classe média. Então, só que a mentalidade era rica. E aí as pessoas confundem Olha que a mentalidade lindo. rica, fala assim, a mentalidade rica é do cara que quer ganhar dinheiro. Não, não, não. Não tem nada a ver com dinheiro. A mentalidade rica é de você saber que se você plantar as coisas boas, se você ser uma boa pessoa, independente se você vem lá da periferia, como eu vim da Zona Leste, estudei num colégio interno com 8 anos de idade, minha mãe não tinha condição nenhuma, minha família, meu avô e minha avó, fugidos da guerra, criaram 9 filhos num quarto e cozinha, não teve nenhum bandido, não teve nenhum louco, não teve ninguém que apareceu numa notícia lá de corrupção, zero. Independente se você tem 100 na conta, 1.000, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões ou 100 milhões, não importa. Não importa. Então, eu acho que isso sim é um propósito, porque eu aprendi com 8 anos de idade. E eu não imaginava que eu ia estar aqui hoje. Nos Estados Imagina Unidos, se chegar uma criança, existe até hoje, tá? Tem 50 anos. Chega lá no Lar das Crianças, que eu quero ir lá visitar, quando eu escrevi meu livro, inclusive. Quando lança seu livro? Acho que em março, vamos ver. Março de 2023. Março, quando Como eu é que vai 50 chamar? anos de idade, surpresa. Surprise. Logo eu te conto, também a gente marca um próximo podcast. Mas se chegar uma criança lá de 8 anos de idade, fala assim, tudo bem. Se você for uma boa pessoa, um bom ser humano, você tem uma grande chance de ser um empresário nos Estados Unidos. As crianças vão olhar assim e falar assim, tio, o que você está falando? Tá louco, tio? Estamos aqui, Estados Unidos, empresário, alguns não tem nem pai nem mãe. Foi só o que eu fiz. Só fui uma boa pessoa. O resto, estudar, trabalhar, se focar, ser honesto e, entre aspas, fazer as coisas da maneira que tem que ser feita, com justiça, com ética, não aprende na faculdade. Não precisa de faculdade. Vem de você. Exatamente. É isso aí. Então é isso. Nossa, que lindo. Adorei. Agora a gente vai para a última parte, que é onde eu falo uma palavra e o que vier na sua cabeça, a primeira coisa você fala. Não pode pensar. Tá bom. Tá? Bora. Então vamos lá. Equipe. Tudo. Nunca fui, mas gostaria. Piloto de Fórmula 1. Filhas. Tudo. Odeia. Falsidade. Um livro. Do Jack Welch. Qual que é o nome? Não sei de tantos dele, mas todos dele para mim são excelentes. A melhor viagem. A próxima. Carro. Ferrari. Uma comida. Pasta da mama. Da mama. Investir com risco. Não é meu perfil. Amigos. Os verdadeiros. Sucesso. Ter saúde. Uma batalha. Diária, todo dia acordar e dormir sabendo que você fez a coisa certa. Sociedade. 100% a favor. Referência. Minha mãe. Beleza. Minha mãe. Uma saudade. Muito dela. Família. A base de tudo. Redes sociais. É um jeito legal de você se conectar com as pessoas que você gosta. Futuro. A Deus pertence. Vanguarda. Essa é uma palavra importante na minha vida, né? Que trabalhei com moda. É sempre Entendi. pensar antes de todo mundo. Tempo. Esse é o maior ativo. E a última pergunta, empreendedorismo. É pensar sempre fora da caixinha, sempre diferente. É isso aí. Muito obrigada. Obrigado. Eu estou muito feliz em terminar esse Selecta Talks com o André Dweck, que contou um pouco da história dele, que é inspiracional aí para todos nós. E se você sabe um pouquinho mais da história dele, você vai ficar ainda mais encantado. Então, quero agradecer muito, André, por você ter vindo até aqui, querida. compartilhar Prazer, um pouquinho. foi minha honra. A honra é minha.
E para vocês que querem seguir o André Dweck, onde que segue? Instagram, @André Dweck. No LinkedIn tô mais ativo agora, hein? Eu dei uma pesquisada hoje. Tô mais ativo. No Twitter eu falo só do automobilismo, você que gosta de esporte, também é André Dweck. Então tá, gente. Se vocês gostaram desse Selecta Talks, já deixa aqui nos comentários, deixa o seu like. Se não me segue ainda, já clica no botãozinho para começar a me seguir. E até o próximo. Beijo. Tchau, tchau.